Bem, queridos, nós estamos começando, desde domingo, a série de ministrações, disciplinas espirituais. E essas ministrações que nós vamos compartilhar durante esses próximos dias, elas estão baseadas biblicamente, mas com um viés para um livro antigo, chamado Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Um livro que eu li há muitos anos atrás, e é um livro que tem norteado muito a vida de muitos homens e mulheres de Deus no percurso dos tempos, e onde nós aprendemos algumas coisas bastante importantes. Na semana passada, no domingo passado, nós começamos a introdução desta série, e nós falamos um pouco sobre a importância da disciplina. Nós falamos um pouco sobre a importância que o próprio Deus traz sobre nós, nos mostrando biblicamente o que é viver disciplinado. Eu sempre digo para vocês que eu sou anti-religião, eu sou anti-sistemas humanos em nome de Deus. Mas eu não sou contra, e nem deveria e nem poderia ser, as regras por Deus estabelecidas. Então, muitas vezes, os homens pegam as regras de Deus e transformam em doutrinas humanas. Mas, quando eu digo a vocês que eu não gosto da religiosidade, que eu não gosto das liturgias inventadas por homens, não significa que a vida cristã não tenha regras. Não significa que a vida cristã não tenha liturgia. A vida tem liturgia. A vida tem regra. A convivência social tem regras. Tem estratégias para serem feitas. A única questão que eu gosto de combater, assim como Jesus fazia, é a religiosidade vazia. É a religiosidade que nos leva a uma vida mecânica. Porém, nós estamos olhando para uma série que vai trazer para nós o que a Bíblia apresenta para nós como regras que devem ser seguidas, como práticas que devem ser desenvolvidas para o nosso crescimento espiritual. Nós já sabemos claramente que nós não nos santificamos. Nós vimos isso na nossa série de ministrações sobre santidade. Quem nos santifica é o Senhor. Quem nos santifica é o Espírito Santo. O que nós fazemos? Nós nos posicionamos. Nós não podemos evoluir plenamente na presença do Senhor pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias ações. E nós vimos isso na nossa série Graça, recentemente. E nós percebemos que não há nada que nós podemos fazer que traga para nós a aprovação de Deus. Nós só precisamos receber o que Deus traz sobre nós. Amém? Agora, nós estamos olhando aqui para uma lista de disciplinas no percurso destas ministrações que vão mostrar para nós que para tudo aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, que a vida de santidade, que a vida pautada na graça, que a vida espiritual frutífera, ela tem uma direção da qual nós precisamos nos posicionar. E hoje, depois de termos falado sobre a necessidade da disciplina, porque a disciplina nos posiciona neste lugar onde Deus trabalha em nós. Amém, amados? Então, a vida cristã, ela é graça. A vida cristã, ela é dom de Deus, é um presente de Deus sobre nós. A salvação, o perdão dos pecados, não há nada que possamos fazer. Mas, quando nós entramos para a vida cristã, nós temos procedimentos de cooperação com Deus. Amém? Então, Deus escolheu que o nosso trajeto com Ele seria dessa forma. Ele não faria tudo. Ele deixou partes para nós fazermos. Só que a parte que cabe a nós é sempre a mais suave, é sempre a mais leve, porque é a parte que nós conseguimos fazer. E a parte difícil sempre fica com Deus.
E no contexto da disciplina espiritual, das disciplinas espirituais, nós entendemos que elas se tratam de mecanismos que Deus estabeleceu para as nossas vidas, para que nós possamos nos posicionar. Amém? Então hoje, se prepare para a primeira disciplina que nós vamos tratar, porque ela é bastante... me foge a palavra agora, mas é aquela coisa que as pessoas conversam bastante, debatem bastante, tem uma palavra certinha no percurso... Hã? Não, mas é algo que traz muita discussão, traz muito debate no processo, mas hoje nós vamos entender essa disciplina de forma bíblica. Portanto, a disciplina de hoje é a disciplina da meditação. Uau, glória a Deus! A meditação, ela é o portal para ouvir Deus. Amém? Quando nós não temos a capacidade de meditar, nós perdemos a capacidade de ouvir Deus. Vamos olhar para o Salmo 1, e vamos ler os 3 primeiros versos deste Salmo. Este Salmo diz para nós: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela faz o quê? Medita dia e noite. E aí o verso 3 ele diz: ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Só de bate-pronto aqui, quem é capaz de lembrar outro texto que fala sobre meditação? Ah, muito bem. É clássico, é clássico. Mas nós temos tantos outros, e no caminho nós vamos percebendo que, direto ou indiretamente, muitos textos bíblicos nos apontam para a meditação. Atualmente, quando nós falamos sobre meditação, muitas pessoas pensam imediatamente em algo estranho, coisas do tipo esvaziar a mente, práticas orientais, práticas esotéricas, silêncio vazio. A maioria das pessoas foram consumidas por esse pensamento. A maioria das pessoas, principalmente na esfera cristã. Amém? Então, quando você fala assim, irmãos, nós precisamos meditar, nós vamos meditar, aí alguém já fala assim, cruz credo, isso está amarrado, é do Satanás, porque já pensa logo numa dimensão corrompida. Mas a meditação, queridos, ela é altamente bíblica. E a meditação bíblica, o que diferencia da meditação exposta aí pelas religiões orientais, é que ela não se trata de esvaziamento da mente, mas se trata de preenchimento da mente com Deus, preenchimento da mente com a palavra de Deus. No texto, no livro Celebração da Disciplina, o autor ele vai dizer o seguinte: a meditação cristã é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecê-la. A meditação cristã é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecê-la. E é aí que entra o problema da nossa geração, porque nós sabemos falar com Deus, muitas vezes, mas não sabemos ouvir Deus. Então é como uma ligação telefônica onde só você fala o tempo todo, mas não dá espaço para que a pessoa do outro lado fale também. Então isso não é relacionamento, isso é monólogo. Amém? Isso é algo que nós precisamos suplantar para que nossa jornada com Deus seja ainda mais produtiva. Então, com o propósito de aprender a ouvir Deus de uma forma mais alinhada, nós podemos dizer que a meditação é uma disciplina espiritual muito importante.
porque ela se torna para nós uma ferramenta bastante indispensável. Então hoje nós queremos avançar nesse tema tão importante que eu amo. Eu amo já há muitos anos, amo essa coisa de meditação. Eu amo, às vezes eu dou uma pisada na bola assim, em tempos de fazer, mas é algo que realmente me preenche e que eu estou sempre focando para manter uma disciplina nisso. E note que nós estamos falando, a partir de então, desde domingo, sobre coisas, sobre esferas que precisam dominar nossa vida para um posicionamento espiritual. Então, como você me diz algumas vezes, Mirella, eu estou orando, estou falando para Deus, Deus, o que mais que eu preciso fazer? O que mais que eu preciso? O que mais? O que mais? Então Deus vai te responder nessa série. Deus vai falar com você, mas não só com você, Deus vai falar com a gente, mostrando assim, filhos, e você sabe que Deus está construindo com a gente aqui. Vocês estão percebendo? Cada administração um tijolinho, cada direção uma coisa que ele vai alinhando, vai ajustando, cada série algo que ele coloca ali um enxerto e fala, ó, vai por aqui. Então nós estamos construindo para subir degrau por degrau. Então, como eu disse aqui, nós já falamos só esse ano sobre santidade, sobre graça e uma série de outras coisas. E agora nós estamos falando sobre as disciplinas espirituais. Por quê? Porque Deus quer nos levar mais fundo. Deus quer nos levar mais além. Então, hoje vamos descobrir o que é meditação bíblica. Nós lemos aí Salmo 1, 2, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Só que, biblicamente, bem diretamente, o que é meditação bíblica? É concentração na palavra de Deus. Concentração na palavra de Deus. Mas, tecnicamente, meditar, biblicamente, significa refletir. Observar as entrelinhas. Ruminar. Você sabe o que é ruminar? Ruminar é aquela coisa que a vaca faz. Né? Mastiga, 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 engole e volta. Mastiga, mastiga, engole e volta. E a palavra meditar indica isso para nós. E é isso que nos falta muitas vezes no contexto da palavra de Deus. E quando nos falta isso, nós nos tornamos superficiais. Então, meditar de forma bíblica é colocar em prática o que foi refletido. É a capacidade exegética aguçada. O que é a capacidade exegética? De extrair algo do texto. Amém? De extrair algo do texto. É a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Portanto, meditação significa pensar profunda e frequentemente por longo tempo. Agora perceba, nós vivemos um tempo em que pouco se medita. Nós pouquíssimo temos espaço para meditar. Se a gente pegar um tempo atrás, talvez o tempo que eu vivi, que a Letícia viveu, que o Felipe viveu, e até a Lena viveu, a Mirella já não sei tanto, mas nós vivemos um tempo, talvez pelo seu posicionamento, sim, pelas suas ações um pouco mais restritas à tecnologia, mas percebam, queridos, antigamente, nós íamos para o banheiro e nós íamos fazer nossas necessidades. Número 2, por exemplo, nós íamos com tranquilidade. Nós íamos lá, nós sentávamos, dávamos aquele tempo e ali nós tínhamos um tempo de reflexão, sim ou não? Parece brincadeira, mas é muito sério. Nós íamos tomar banho e quantas vezes no banho, para mim, por exemplo, eu já tive insights, chorei, falei em línguas, Deus me deu uma revelação, eu recebi direção para uma pregação no chuveiro. Mas hoje, meus irmãos, hoje, nós vamos com o telemóvel. Você entra na privada com o telemóvel, aí coloca o telemóvel lá para ficar assistindo. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Nessa casa aqui, nós temos um banheiro que tem um box lá. Ele é tão chique que ele tem rádio no box. Tem um painel lá, você clica assim, ó. Aí você ouve rádio ou clica a um CD. Eu não sei aonde que clica ainda para ligar o CD, mas acontece. Então,
quando eu era menino, eu sempre pensava assim, nossa, se eu tivesse um radinho aqui para ficar ouvindo, né? Mas naquela época eu já queria que fosse desse jeito, o jeito que é hoje. Um jeito plenamente dominado, onde as coisas tentam dominar a nossa mente, tentam dominar todo o nosso tempo. Então nós vivemos numa era de entretenimento. E ao contrário de meditar, entreter significa não pensar. Então, olha, quando eu não quero pensar em nada, o que eu vou fazer? Vou assistir um filme. Quando eu não quero pensar em nada, o que eu vou fazer? Eu vou rolar o feed. Quando eu não quero pensar em nada, eu vou... Se bem que hoje é meio difícil você olhar o feed e não pensar em nada, né? Se você ainda consegue ter uma mentalidade crítica, o que a geração atual já não tem mais. Elas só absorvem, elas não fazem filtros. Então, Satanás, ele usa os divertimentos do mundo para impedir os pecadores de pensar na sua salvação. Então, amados, as pessoas estão perdendo a sua capacidade de descobrir o bem-estar eterno porque não pensam mais, não refletem mais. Então isso faz sumir o temor. E nós sabemos, queridos, que assim como Satanás usa o entretenimento para impedir os pecadores de alcançar a salvação, ele usa os divertimentos do mundo para impedir que até alguns de nós, cristãos, tenhamos meditação profunda na palavra, tenhamos avanço na nossa intimidade com Deus. E isso tem boicotado demais o nosso aproveitamento de Cristo e tudo que Ele tem para fazer em nossas vidas. Tem quebrado demais o circuito. Então, não é suficiente nós lermos uma porção da palavra agora e torná-lo a fazê-lo depois para aliviar a nossa mente. Entende? Deixa eu ler aqui um texto, né? Aí você está passando, vê que a Bíblia está lá em cima da cômoda, da cabeceira de mesa lá, e aí você fala, da mesa de cabeceira, e aí você fala, deixa eu ver aqui, deixa eu passar, deixa eu pegar um texto aqui para ver se tem alguma coisa que Deus quer falar. Se for bom, eu recebo, se for muito complicado, eu deixo para depois. E aí, queridos, isso tem nos impedido de uma vida profunda com Deus. Então, de acordo com a nossa cultura, a meditação, ela é o relaxamento da mente ao ponto em que pouco ou nenhum pensamento ocorre. Mas, de acordo com a Escritura, meditação é o crescente foco da mente com a ocorrência de pensamento muito profundo. Então, a meditação casual aí, mundana, vamos dizer assim, ela é um mantra de esvaziamento. Mas a meditação bíblica é um aprofundamento na palavra de Deus. Amém? Então, o objetivo da meditação secular é esvaziar a mente, mas o objetivo da meditação bíblica é preencher a mente com a verdade de Deus. Então, se a gente colocar tudo isso numa definição sucinta, a meditação divina é a prática de encher a mente com a palavra de Deus, com o propósito de aplicar a palavra de Deus. Então, meditar, lembrando, é refletir profundamente, é ruminar espiritualmente, é internalizar a palavra e permitir que Deus fale ao coração. No capítulo que Richard Foster está falando sobre a meditação, ele diz o seguinte: a meditação abre a porta para a vida interior. Então, quando nós queremos mesmo nos descobrir internamente, nós precisamos internalizar a palavra de Deus, porque sem Jesus nós nunca descobrimos quem nós somos. E então essa palavra traz sentido para as nossas vidas, de forma que nós começamos a ter compreensão de quem nós somos de fato. Então, sem meditação, nós podemos ir até a Bíblia, mas não ser transformado por ela. Eu falei aqui isso no domingo. Quantas pessoas que a gente já ouviu que falam assim, a Bíblia, já li 4 vezes. Mas e o que você é? Não, eu sou um ateu. Rapaz, como tu consegue ler a Bíblia e continuar ateu? Não é? É porque não meditou nela.
não ruminou. Fez uma leitura como qualquer outro livro. Agora, quando nós meditamos, nós estamos dizendo, Espírito Santo, vem aqui, amigo. Vem aqui e me ensina esse negócio. Me mostra essa realidade. Então nós voltamos aqui para o Salmo 1 e nós vamos lembrar: tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não é, esse texto não fala assim, de manhã eu vou ler a Bíblia e à noite eu vou ler a Bíblia. Não é isso, é uma continuidade. O tempo inteiro eu estou sendo dominado pela palavra de Deus. Então a palavra que eu li pela manhã, ela não é, que legal, que bonitinho, Senhor, gratidão por essa palavra e agora eu vou viver minha vida. Não, Senhor, essa palavra vai fazer parte do meu dia, eu vou internalizá-la, eu vou fazer ela ser validada na minha história. Então aqui está dizendo que, em primeiro lugar, ele se deleita na lei do Senhor. E depois ele medita. O que é deleitar? É regozijar, é gostar. Que glória. Queridos, quando você tem que comer uma sobremesa, um negócio gostoso, que tu gosta demais, um pão de queijo para os mineirinhos, né? Um doce de leite, você fala assim, eu tenho que comer esse doce. Nossa, é verdade, né? Tem um baita doce, uma sobremesa lá na geladeira. Poxa, eu vou ter que ir lá comer. Ou, sei lá, nossa, hoje vai ter lasanha. Não acredito que eu tenho que levantar daqui para ir lá comer lasanha. A gente não faz isso. Não faz isso. Churrasco, meu Deus, tem que ter carne. E só a Mirella que não vai comer. Mas vai ter carne, nossa, vou ter que ir lá. Não acredito que o Felipe está me chamando para pagar aquele churrasco com F lá, que a gente, com essa letra, te deve um churrasco. Esses dias apareceu um com M, devendo pastel, ó. Tá me devendo pastel. Queridos, a Bíblia é a mesma coisa, nós temos que ter deleite no Senhor, gozo na palavra, alegria de viver a vida de salvação. Amém? Isso muda muita coisa na nossa história. Então, meditar biblicamente envolve o uso da mente no estudo da palavra de Deus, mastigando-a, assimilando-a, e então agindo com base no que foi aprendido. Essa é a verdadeira meditação cristã. Quando eu me deleito, então eu recorro a ela e eu olho e falo assim, meu Deus, que delícia, que maravilha. Está aqui a resposta que eu precisava. Mas fala mais, Senhor, o que mais o Senhor quer me falar sobre isso aqui? E você coloca a sua mente para descobrir as verdades disso aqui e rumina, e aí vai e volta, e aí no meio do dia você pesquisa mais alguma coisa e descobre outra, e aí você fala, poxa, lembrei que eu tenho aquela Bíblia com a tradução diferente, e você vai nela e olha de novo e fala, meu Deus, aqui ficou mais claro para mim. Essa é a meditação cristã, queridos. Então esse é o exemplo que Jesus veio trazer para nós. É o que o Salmo 1 tirou a fotografia, Jesus veio e exemplificou. Então, meditação na palavra, Jesus fazia direto, sim ou não? Fazia o tempo todo. Ele olhava para a palavra, ele ia para a presença do Pai, baseado na palavra. Ele conversava com as pessoas, baseado na palavra. Ele ia para a meditação, para estar com o Pai. Agora nós dizemos, eu sou um cristão, eu quero ser igual a Jesus, mas nós não fazemos as mesmas coisas que ele faz. Então, se você quer ser igual a Jesus, você também precisa meditar. Então, Jesus, conforme o Salmo 1 aqui, ele nunca andou no conselho dos ímpios. Ele conheceu apenas a comunhão e o conselho de Deus. Ele nunca parou na roda dos pecadores, mas sempre se deleitou na vontade do Pai. Ele nunca se sentou na roda dos escarnecedores, embora recebesse pecadores, comesse com eles. A sua mente era saturada com a palavra do Senhor, meditava nela dia e noite. Ele era sempre a árvore frutífera, prosperando em tudo que ele fazia, conforme o Salmo está nos dizendo. Então, amados irmãos, quanto mais este salmo, essa direção, meditar dia e noite, for aplicada em nossas vidas, mais nós vamos nos parecer com Cristo.
Então não pense em meditação, não pense na vida cristã, não pense na palavra de Deus como aquela comida que você come rápido, mas não digere. Eu falei de sobremesa aqui. Vocês já foram com tanta vontade de comer uma sobremesa que vocês comeram assim e nossa, aquele gosto passava pela boca, mas você engolia rápido e daqui a pouco acabou. Aí você para e pensa assim, nossa, eu comi isso com tanta vontade que eu nem senti o gosto. Não é? Nem senti o gosto. Às vezes a gente vai comer um chocolate, né? Eu gosto de tentar colocar o chocolate na boca e ficar degustando assim. Várias vezes eu não consigo, eu mastigo, é gostoso. Mas quando nós temos consciência, a gente vai degustando, né? Come pedacinhos, vai sentindo. A palavra de Deus e o relacionamento com Deus é para ser dessa forma. Então veja que nós estamos vivendo muito fora do que precisa ser. E aí nós estamos criando muitas vezes problemas, discussões desnecessárias, sem ter antes desfrutado genuinamente do relacionamento com Deus, da palavra com Deus. Então leitura sem meditação gera informação, mas meditação genuína, ela gera transformação. Todos que são capazes de meditar realmente serão transformados. Então nós não somos transformados por aquilo que nós lemos, nós somos transformados por aquilo que nós absorvemos. Essa é a diferença. Então alguém diz, eu li a Bíblia, mas você absorveu alguma coisa? Eu fui para o culto domingo, mas você internalizou alguma coisa? Você guardou alguma coisa? Você anotou alguma coisa para colocar em prática? Então nós precisamos ter essas atitudes reajustadas nas nossas vidas. Estão percebendo que a série está tratando de remodelar, de nos disciplinar? É isso. Está mostrando para nós um caminho aonde nós vamos poder rever nossas atitudes e parar diante do nosso tempo com Deus de formas diferenciadas. Olhar para a Bíblia de forma mais autêntica. Olhar para o relacionamento com o Senhor dessa maneira, para a nossa oração não sendo só um monólogo. Blá, 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 Senhor, em nome de Jesus, amém, tchau, vou embora. Eu já falei isso com vocês quando a gente fala sobre oração, é o nosso próximo tema, que é dentro da disciplina espiritual é oração, então não perca domingo. Mas às vezes a gente faz oração assim, como monólogo. Senhor querido Deus, eu estou aqui, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, e eu estou precisando de uma resposta, o Senhor abre essa porta para mim, o Senhor faz, olha, se puder, faz desse jeito aqui que eu estou falando que vai ser melhor, porque eu sei o que é melhor para mim, e amém, glória a Deus, e vira as costas. Agora pensa, se nós somos amigos, aí eu chego lá e falo assim, Felipe, você é meu amigo, você é um cara muito legal, eu amo você, você é gente boa, você é gente fina, Felipe, eu estou precisando de uma ajuda, você pode me arrumar 100 euros, que eu estou precisando de 100 euros, eu preciso, porque eu estou precisando, você é muito legal, você é legal demais, olha, mas eu preciso de 100 euros, olha, é melhor que você vá no banco, tire logo esse dinheiro e dê para mim, porque eu estou precisando, Felipe, você é top, amém. E viro as costas e saio andando, eu não deixo Felipe olhar para mim e falar assim, pastor, meu amigo, Fernando, olha, eu tenho 100 euros, eu posso te emprestar. Ou falar assim, não é hora de você receber esses 100 euros. A gente para ouvir Deus? A maioria das vezes não, né? Principalmente no nosso início de jornada. Depois a gente vai aprendendo, aí vem série de administração, a gente vai aprendendo. Agora, por que tudo isso acontece, meus irmãos? Exatamente por uma mente indisciplinada. Nós somos muito levados para esse sistema. Falar com Deus aí. E não é assim que funciona. Principalmente no nosso modelo Penteca. Fala aí, dá glória a Deus, dá aleluia, se liga no manto, e vamos que vamos. Tá vendo? É o manto. É o manto aqui, mas se tirar esse tapete aqui, o manto fica profundo. Queridos, Tiago, capítulo 1, versos 6 e 8, diz o seguinte para nós, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Percebeu? Quem não está agindo em verdadeira fé, quem não está agindo em discernimento na presença de Deus, tem uma mente dividida. Então,
está atordoado o tempo inteiro, não consegue consolidar nada. E o que é isso? Mente indisciplinada. E aqui é o ponto central, meus irmãos, onde a nossa geração tem sofrido. Mente acelerada, atenção fragmentada, excesso de estímulos, dificuldade de foco. Aí a gente, acho que eu tenho TDAH, acho que eu tenho síndrome de das cantas, acho que eu tenho autismo, acho que eu tenho... Amigo, tu não tem paz no coração, é isso que você não tem. O que você não tem é mente tranquila, é isso que você não tem. Entende? Então nós precisamos voltar para a centralidade de Jesus, da paz, da graça, do amor, da tranquilidade. Quando a nossa mente está acelerada, quando o nosso ser está tomado dessa forma, nada funciona. Nada funciona. Cristo perde o centro. Afeta diretamente nossa vida espiritual. Então é como quando a gente remexe o lago assim, sabe? Você mexe o lago assim, a água está tranquilinha ali, ó, é límpida, você vê as pedras, mas você vai lá dar uma mexida assim, ó, você não vê mais o fundo do lago. E assim está a nossa mente, muitas vezes está tão remexida que nós não conseguimos mais ter discernimento. Nós não conseguimos mais entender nada. E aí nós ficamos também, como o Tiago vai dizer depois, levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer situação. A incapacidade de se concentrar é uma das maiores barreiras à meditação. Vocês vão sair daqui, obviamente, tenho certeza disso, aguçados. Vocês vão sair daqui com vontade. Mas vocês vão perceber o quanto é desafiador. É desafiador você sentar com os pés no chão, se concentrar na respiração, pensar num texto bíblico e ficar 5 minutos ali. Você vai ver como é difícil. Eu não quero nem amenizar para vocês. Agora nós estamos falando sobre disciplina. Então é necessário que nós venhamos exercitar. Então quantas vezes que você já tentou orar ou ler a Bíblia e a mente foi para outro lugar? Acontece sim ou não? A primeira coisa que nós temos que fazer é isso aqui, ó. Ficar de um jeito bem difícil. Porque é uma tentação absurda. É uma vontade. E às vezes a gente quer até justificar positivamente, dizendo, não, é porque aí qualquer coisa que eu já pesquiso na hora, eu já vejo. Se tiver um insight, amigos, se tiver um insight, escreva, depois tu vai pesquisar. Depois você vai ver. Então nós precisamos entender isso, meus irmãos. Agora, nós não fazemos isso, nós não voamos por falta de amor a Deus. Não, é por falta de disciplina da mente. Amém? Vamos disciplinar a nossa mente? Vamos voltar para a centralidade. Sabe por quê? Porque isso é saúde. E não é só saúde espiritual, é saúde física também. A capacidade de meditar, ela é cientificamente comprovada que baixa o nosso nível, a nossa pressão sanguínea, baixa o nosso nível de estresse. É extraordinário o que isso acontece só no âmbito físico. Agora imagine espiritualmente, meus irmãos. Traz clareza. Meditação traz clareza. Por isso, lembre-se, meditação não é esvaziamento, é preenchimento. O que nós vimos aí no texto de Salmo 1, nós também podemos enxergar em Josué 1, verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Agora pensa comigo aqui, rapidinho, pensa comigo. Eu estou falando para você que vai ser difícil você meditar e tal. Agora pensa na sua jornada de verdade, pensa na sua jornada. Pensou? Tem que acordar, tem que pegar o Uber, tem que fazer o Uber, tem que ir no Uber, tem que ligar as máquinas, e tem o procedimento, eu tenho que... eu tenho que trabalhar, depois que eu trabalhar lá no escritório, eu ainda tenho que fazer Uber, e eu tenho que trabalhar, e eu tenho... eu tenho que preparar a mensagem, eu tenho que pregar, e eu tenho que pensar, e eu tenho que cuidar, e eu tenho que pensar em estratégias de como que nós vamos fazer, como que vai ser, como que... eu tenho... A Helena fala, eu tenho que desfrutar minhas férias, meu Deus do céu, que eu estou tão tranquila agora, glória a Deus.
Aí, não deu tempo de meditar hoje. Agora Deus está falando com quem aqui? Capítulo 1, verso 8 de Jó. Fala sério. Pensa comigo. Ocupado ou não era ocupado? Designado agora. Quando Deus está falando com ele, ele está acabando de ser designado para liderar aproximadamente 3 a 4 milhões de pessoas. Aí Deus está falando para ele. Medita. Medita. De dia e de noite. Aí ele vem e fala para nós, Deus, sabe como é, né? Não deu. Hoje não deu. Hoje não deu tempo. Cara, você não teve 10 minutos para pensar, para ficar olhando para a palavra de Deus e você não teve? E Deus está falando para Josué. E quando a gente olha para Josué, meus irmãos, por isso que é um bom antídoto para nós agora, é uma boa palavra para disciplinar, porque olha para Josué e fala-se sinceramente, se não dá para você também fazer um tempo de meditação no seu dia. Se Deus está falando que ele tinha que fazer de dia e de noite. Uau! Então, meus irmãos, nós não deveríamos nos desculpar argumentando que não temos tempo para meditar na palavra, não. Aqui nós vemos que era para Josué meditar na lei, ser cuidadoso para fazer tudo o que estava nela. Amém? E só aí ele seria próspero e bem-sucedido. A gente não medita, não tem tempo para Deus. A gente tudo... não, eu estou trabalhando. Sabe como é? Aí depois também, mas tá difícil. Não consigo. Não estou chegando. Não estou alcançando. Por quê? Porque não está em obediência. Porque não está naquilo que Deus está falando, amigo, segue por aqui, vem por esse caminho, tranquiliza a sua alma. Meditar é tranquilizar a alma. Desacelera a mente. Meditar é desacelerar a mente. Ok? Jesus vai dizer para nós, você se preocupa à toa, seus pouca fé. Aí o que ele fala para nós? A gente ainda vai passar por isso, mas ele fala, olha para o passarinho. Vocês tiveram um tempinho para olhar para os passarinhos hoje? Vocês pararam para olhar uma florzinha hoje e falaram assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Olharam? Olharam? Olha aí. Okay. Uma vez eu estava no centro de São Paulo, eu trabalhava na área comercial, eu era venda, eu tinha que bater meta, e eu estava acelerado, e eu estava atravessando o viaduto do Chá, eu acho que era, que eu estava atravessando, aquele furdúncio, aquele barulho, aquela coisa, aquela zona, buzina, a gente falando, e eu caminhando, desolado, que não bati meta, não cheguei, não estava indo, estava difícil, e eu atravessando, indo para o escritório ali, e eu, meu Deus, que vida é essa que eu estou levando? Que negócio é esse? E aí, de repente, no meio do nada, no meio de tudo, o cenário parou. Silenciou tudo assim, ó, na minha cabeça. Fez... E eu só ouvi assim, ó. Eu não ouvia mais carro, não ouvia mais barulho de gente passando, não ouvia mais nada, eu só ouvia o passarinho. Eu só ouvi o passarinho. E aí Deus falou comigo, assim como eu cuido dos pássaros, eu cuido de você. Cara, aquilo foi um bálsamo de Deus. Só que foi uma intervenção divina. Eu devia estar buscando aquilo. Eu devia ter sentado no meio da praça e falar, meu Deus, maravilhoso. Eu estava caminhando atordoado, mas mesmo assim dizendo, Deus, tem misericórdia, me ajuda. Aí Deus falou, eu estou cuidando de você. Agora pensa quando você fizer isso de forma espontânea. Senhor, Pai, Jesus, amigo Espírito, eu vim aqui para te ouvir. Eu vim reservar esse tempo para você. Eu vim aqui para te perceber, para a gente bater papo, para ficar aqui, para te sentir. Se o Senhor não quiser falar nada, enfim. Irmãos, eu muitas vezes, eu sempre digo para vocês, eu sou silencioso, eu sou quieto, eu sou na minha, eu não falo muito. E muitas vezes a minha oração é essa. Eu chego diante do Senhor e digo, Pai,
não quero falar nada hoje. Eu só vou ficar aqui. E eu vou ficando. E eu vou ficando. E aí, enquanto eu vou ficando, eu vou chorando. Enquanto eu vou chorando, eu vou glorificando. Enquanto eu vou glorificando, nasce uma palavra, nasce uma direção. E enquanto eu vou chorando, glorificando e recebendo uma palavra, eu começo a rir. E aí eu começo a rir, aí eu começo a gargalhar, aí eu começo a falar em novas línguas, e aí eu saio renovado, aí eu começo a interceder, aí eu começo a ser usado pelo Espírito para manifestar o que Ele quer fazer. Eu me coloco como instrumento. Senhor, eu estou aqui, não precisa ter essa mania de toda hora querer chegar e fazer barulho. Meus amados, relacionamento é isso. Meditar é isso. Nem toda vez que a gente estiver junto. E eu tenho o maior gosto de que, se em algum momento a gente for caminhar, se a gente sentar junto para ver TV, para estar junto, só sentar ali, ó, e tá. É maravilhoso. É maravilhoso. A gente não precisa toda hora ter conteúdo. Tá certo? A gente vive na era do conteúdo, né? Não precisa toda hora ter conteúdo. A gente precisa ter presença. E com Deus é a mesma coisa. Nem toda hora tem que ter conteúdo, Deus tem que falar, eu tenho que falar, o Senhor tem que falar. A gente só precisa de presença, porque a presença de Deus nos basta. Amém? E aonde que a gente descobre isso? Na meditação. Então, quando nós não meditamos, nós temos falta de apreciação pela palavra. Ah, não entendo nada. Ah, não consigo compreender. Então não deixe que a meditação seja considerada um luxo ocasional, ou que seja algo dos outros, das outras religiões. Não, meus irmãos, que seja ao contrário disso, seja para nós um deleite, um desejo de viver essa condição, não um peso. Então, enquanto a meditação secular ela faz a referência a esvaziar a mente, a meditação bíblica compreende em encher a mente com a verdade de Deus. Amém? Então Deus está dizendo isso para nós. Medita em mim. Pensa em mim. Ele não vai dizer chore por mim, mas ele vai dizer chore comigo. O que Deus pede é atenção focada na palavra dele. Medita na minha lei. Medita, pensa, reflita sobre ela. Então, o que Paulo escreveu aos Filipenses tem muito a ver com meditação. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Nós temos a liberação divina de tudo que for nobre poder ocupar nossa mente. Veja que ele fala, nem é só a mensagem, mas nós sabemos que tudo que é nobre tem seu princípio em Deus e na palavra de Deus. Mas ele nos dá liberdade, tudo que for lindo, que for maravilhoso, que for belo, que for artístico, producente, pense nisso. Nós precisamos nos voltar mais para a apreciação do belo. Nós deveríamos ser os maiores apreciadores e leitores de obras artísticas. Nós deveríamos ser os maiores apreciadores da natureza, da vida. Mas muitas vezes nós estamos tão atordoados. Então tome cuidado, porque Deus não quer uma mente vazia, Ele quer uma mente cheia da verdade dEle. Esse é o plano de Deus para nós. Mas aí vamos para a prática. Você pergunta, então, como meditar na prática? Pensando em como meditar na prática, eu me lembrei de Abacuque, lá no capítulo 2, verso 1. Ele estava bravo, ele estava falando com Deus, Deus, o Senhor não está vendo, as coisas estão acontecendo. Mas aí no capítulo 2, no verso 1, ele vai dizer assim, olha, ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Olha que demais. Viu? Sentiu aqui os posicionamentos? Ó, ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei. Veja, amados, que aqui tem um plano de meditação.
eu vou me posicionar, eu vou aguardar Deus falar, eu vou ouvir o que Ele vai falar, para que depois eu possa agir. Então, se nós deixarmos a nossa mente pensar demoradamente sobre as trevas, nós vamos colher frutos das trevas. O coração se sentirá em trevas. Agora, se nós abrirmos a janela da nossa alma para a luz, o coração sentirá a luz, sentirá a paz. Então, para que isso se torne uma realidade na nossa vida, nós precisamos de algumas regras, algumas disciplinas. Então, primeiro, vai anotar aí, separe-se de outras coisas para pensar na palavra de Deus. Separe-se de outras coisas para pensar na palavra de Deus. Estabeleça um tempo determinado para fazê-lo. Estabeleça um tempo determinado para fazê-lo. Ponha seu coração em Cristo. Procure escrever algo que é de ajuda especial. Procure escrever algo que é de ajuda especial. Antes, ponha o seu coração em Cristo. Procure escrever algo que é de ajuda especial. Fale a você mesmo e ademoeste a si mesmo até que você sinta o fogo começar a queimar. Amém? Então, meus irmãos, eu me lembro que um tempo que eu estava vivendo assim uns episódios de ansiedade muito forte, eu me lembro que eu ia sempre lá no Salmo 23 e eu ficava dizendo várias vezes aquelas palavras. Eu ficava me visualizando nos campos verdejantes. Eu ficava vendo o pastor cuidando de mim. Eu ficava olhando ele tratando da minha vida. Mas aqui tem um verso ainda que ele vai dizer assim, olha: guia-me pelos caminhos da justiça, e assim ele honra o meu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. O tempo todo eu ficava citando isso aqui para mim, mergulhando nisso. E era a minha cura, era a minha bênção, era o meu bálsamo. Então nós precisamos aprender que meditar é mergulhar na palavra de Deus. É enxertar nosso cérebro, nossa mente, nossas emoções com a palavra de Deus o tempo inteiro. Então, para meditar, faça isso. Escolha um texto. Não escolha uma porção muito grande. Escolha algo simples. Pouco, 2 versos, 3 versos, 1 verso, mas se aprofunde nisso. Entre nisso. Isso é uma forma de meditar. Depois, repita e reflita. Lembra? Não deixe de meditar, falar. Só assim você vai. Entende? Então, eu falo, eu medito e eu vivo. Eu falo, eu medito e eu vivo. É um circuito. Então, repita e reflita. Leia várias vezes. Pergunte o que isso revela sobre Deus, o que isso confronta em você. Pergunte, Deus, o que essa palavra quer confrontar na minha vida? Pergunte para a palavra, o que você quer mudar em mim? Poxa, meus irmãos, nós vamos conseguir aumentar nosso tempo devocional com tranquilidade. Então quem fala assim, não consigo ficar muito tempo, utilize esse mecanismo. Aí depois, imagine a cena, como eu acabei de dizer aqui para você. Uma das imagens mais gostosas que eu tenho com Jesus é ele segurando na minha mão e nós dois caminhando junto na areia da praia. Eu amo esse negócio. Eu gosto bastante desse movimento. E eu gosto muito de ver Jesus comigo andando na praia. Na praia. Eu gosto muito de ver. E eu fico vendo ali, eu fico imaginando. E meditar tem que trazer sobre nós aquela capacidade que bloquearam em nós, que é a capacidade de imaginação. Nós precisamos voltar a isso. Então imagine a cena, entre no texto, visualize, participe espiritualmente. Eu faço isso muito. Então se eu estou lendo Davi, eu sou o Davi, com certeza. Se eu estou lendo Josué, eu sou o Josué. Se eu estou lendo Moisés, eu sou o Moisés. Eu estou lá e eu quero ser protagonista sempre. Amém, meus irmãos? Quero estar junto ali. Deus acima, claro. Mas quando nós fazemos isso, a nossa capacidade de avançar na meditação se torna extraordinária.
Então, por exemplo, quando você lê o milagre de Jesus, imagine-se ali, veja a cena, sinta o ambiente, tá bem? A imaginação santificada é uma ferramenta poderosa na meditação. Mas depois, escute. E aqui está o ponto mais ignorado. Depois que você refletiu, pensou e sentiu e visualizou, fica lá. Fica um tempo lá. Fica sentindo aquilo lá. Percebe? Percebe? Houve um tempo em Bragança que eu comecei a terminar a mensagem mais rápido, para deixar tempo para os irmãos ficarem pensando na mensagem dentro da igreja ainda. E eu dizia, meus irmãos, eu vou acabar por aqui agora, nós ainda temos tempo, não é para você ir embora. Fique aí refletindo na mensagem. Fique aí ouvindo, sentindo. Sinta o ambiente. Sinta o ambiente. Em outros momentos, quando a gente sentia que o Espírito tinha vindo e enchido a casa, nós terminávamos o culto e eu falava, irmãos, olha, quem quiser ir embora, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pode ir, mas nós vai ficar mais um tempo aqui. Eu tenho que ficar mais um tempo aqui. E já aconteceu várias vezes de dar 11 da noite nós estar lá no templo ainda. E a glória de Deus se manifestando. Então aprenda a aproveitar o tempo. Aprenda a estar presente. Meditar é estar presente. Esteja presente. Esteja presente à mesa, esteja presente no culto aqui quando estiver. Sinta-se presente. Aproveite o momento. Amém, queridos? Agora, olha só, quando nós não praticamos a meditação, nós estamos correndo perigo. Por quê? Lembra de Mateus 13, 20 e 22? Jesus está explicando a parábola do semeador. E ele diz assim: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então é uma semente que não tem produtividade porque ela é sufocada, porque ela não encontra espaço de avanço. E muitas vezes nós não estamos vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós, porque nós não estamos deixando a palavra dele se fortalecer em nossas vidas. Não estamos deixando a palavra dele dominar o nosso interior. Então nossas emoções, elas são governadas, na sua maioria, por aquilo que pensamos. Naquilo que meditamos com os nossos pensamentos. É aí que Jesus nos chama a vencer nossas emoções, vencer nossas ansiedades, nossos medos, com meditação. E aí o que ele diz? Não andeis ansiosos, observai os corvos, observai os lírios. Recentemente, a psicologia começou a cunhar um termo chamado passarinhar. Então, principalmente para pessoas com ansiedades, os psicólogos começaram a dizer assim, ó, vai para uma praça e fica observando os passarinhos. Meu Deus! O psicólogo dos psicólogos já falou isso muito tempo atrás. Aí agora tu tem que ir lá para terapia para alguém falar para você, ó, vai para a praça, vê passarinho. Aí paga, e paga, e paga. Aí nós tá aqui falando, irmão, não se preocupe, ó, Mateus 6, olha, Jesus, olha. Então, queridos, nós temos as respostas. O apóstolo Paulo ele nos estimula a pensar nas coisas que são do alto, lá em Colossenses 3, 2, não nas que são aqui da terra. Percebe? Quando nós elevamos o nosso pensamento para o reino, para o céu, a cultura do reino desce e os beneficiados somos nós, meus irmãos. Quando o Paulo está dizendo, pense nas coisas do alto, não é porque, quero logo ir embora, Jesus Maranata, ora vem, quero sair logo dessa terra, tudo pecaminoso. Não, eleve o seu pensamento para ter atitudes mais nobres aqui. Eleve seu relacionamento com o que é mais alto, para que você ande em nobreza aqui nessa terra. Esse é o objetivo de Deus, queridos. Filipenses 3, 18 e 19, Paulo afirma que os inimigos da cruz
só se preocupam com as coisas terrenas. Uau! Uau! Então lembre-se que aquilo que nós estivermos dispostos a apreciar em silêncio determinará os resultados futuros da nossa vida. Sem meditação, a mente vira refém do mundo. Pensamentos não são filtrados, emoções dominam decisões, a palavra não cria raízes. Meu Deus, meu Deus. Então é como a palavra do semeador, plantar sementes em solo que nunca é cultivado, nada cresce, nada desenvolve, nada avança. Então tem muita gente, meus irmãos, que está com a Bíblia na mão, mas sem a palavra no coração. É essa geração que nós vivemos. Agora, finalmente, queridos, e nós já vamos finalizar por hoje, o fruto da meditação é o que o Salmo 1 nos mostrou. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, quando a meditação na palavra, o preenchimento de Deus, amém, meus irmãos? Lembre-se, meditação é uma disciplina espiritual é um posicionamento, quem está fazendo tudo é Deus, ok? Não, agora eu sou mais crente porque eu medito. Não. Agora eu aprendi umas técnicas, eu estou mantendo a minha paz. Não, meus amigos e irmãos, quem está mantendo sua paz é o príncipe da paz. Quem está te fazendo mais crente é o Deus Todo-Poderoso. Quem está te elevando é Ele, mas Ele nos dá ferramentas. Não é à toa. E ele manda isso para todo mundo. Ele manda para o Josué, que ia ser um príncipe de guerra, um líder de guerra. Ele manda isso para nós, os meros homens na sua vivência normal. Olhem para os passarinhos. Olhe para os lírios. Então, queridos irmãos, quando nós meditamos, nós começamos a ouvir Deus com clareza. Nós começamos a pensar no reino. Nós começamos a ter desejo pelas coisas de Deus. Nós passamos a reagir com sabedoria, porque a mente está límpida, o coração está tranquilo, nós não estamos fazendo nada por emoção. Nós começamos a reagir com sabedoria, nós começamos a viver com estabilidade espiritual. Esse é o objetivo da disciplina espiritual, meditação, é ter equilíbrio. É ser preenchido com o que realmente importa. E quando a raiz ela é profunda, ela não depende do clima, ela não depende da estação, ela está sempre firme. Então esse é o resultado de meditar. É estar tranquilo, é estar em paz, é viver a vida genuinamente, é reconhecer a vida em abundância, é saber viver com leveza, com tranquilidade, com paz. Deus nos salvou para vivermos aqui nessa condição. O mundo é de guerra, o mundo é de tribulações, o mundo é de trevas, mas a luz do justo vai raiando cada vez mais. A paz que excede todo entendimento guarda a mente e o nosso coração. Então hoje tome uma decisão. Eu não quero mais apenas ler, eu não quero apenas ser litúrgico, eu quero ser transformado. Você pode dizer isso, eu quero ser transformado. Aleluia. Então, para isso, se lembre que meditação não é opcional para quem quer crescer, é essencial. Você não vai ouvir Deus no barulho constante, você não vai amadurecer sem profundidade, você não vai sustentar fé sem raiz. Por isso, meditação é o caminho para o interior. E hoje Deus está nos chamando para isso. Para quê, pastor? Desacelerar. Talvez você sinta sua mente carregada nesse momento, sobrecarregada. E o que é necessário? Ouvir mais Deus. Ouvir mais Deus. Então, com essa mensagem de hoje, nós trazemos à tona aqui uma disciplina importante para as nossas vidas. E se você quer desenvolver uma vida de meditação, se posicione, se discipline. Nessa oração que vamos fazer agora, peça para Deus, Senhor, silencia a minha mente.
Organiza os meus pensamentos. Sabe, no seu dia a dia, quando tudo estiver tão acelerado, diga para o Senhor, Senhor, silencia a minha mente e organiza os meus pensamentos. Me ensina a meditar na tua palavra, nas suas promessas. Me ensina a ouvir a sua voz. Porque a verdade, queridos, é que Deus não parou de falar conosco. Deus não parou de falar com a igreja. Nós é que paramos de ouvi-lo. Nós é que paramos de ouvi-lo. E quando você estiver pedindo tudo isso para o Senhor, silencia minha mente, me traz calma, me dá leveza. Aí nós vamos poder viver essa cena que o salmista plantou através do Salmo 131, verso 2. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Eu não li nenhum poema para você, eu não fiz uma citação do livro. Eu fiz uma citação do livro. Do livro. Mais uma vez, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Uau! Amém, queridos? Essa é a disciplina da meditação. Coloque em prática. Se discipline para isso, porque vai valer a pena. Fique de pé agora e peça para o Senhor. Senhor, reorganiza meus pensamentos, silencie a minha mente, me alinhe a esse plano maravilhoso de meditar na sua palavra. Querido Senhor,